pessoas lindas, tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal My Love Pakistani. E hoje eu trago mais uma história para vocês. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E a história de hoje diz o seguinte: ele vai se casar com outra. Eu recebi um e-mail agora dia 16 de julho, né? E eu vou ler para vocês na íntegra essa história. Vamos lá. Diz o seguinte: olá, Juliana, tudo bem? Eu me chamo Fulana, mas pode me codificar com o nome de Sara e o meu PAC de Said. Mas antes de contar a minha história, gostaria de dizer que acompanho e gosto muito do seu canal e também do grupo Friends Brasil e Paquistão. E gosto de acompanhar os posts e também de contribuir com alguns. Obrigada por você participar do grupo, obrigada por ter enviado a história, tá? Muito obrigada mesmo, obrigada pelo carinho. Vamos lá. Ela diz o seguinte: Ju, o que aconteceu, ou na verdade está acontecendo comigo, é o seguinte. Há cerca de um mês atrás, eu recebi uma mensagem no Messenger que acabou indo para a caixa de spam. Como eu trabalho com consultoria, eu checo todas as mensagens. E para minha surpresa, uma dessas mensagens era de um rapaz que chamou a atenção pela beleza. Era do Said. Ele me perguntava se eu era modelo, pois havia me achado muito bonita. Achei a mensagem na verdade, engraçada, e respondi dizendo que não. E começamos então a conversar. Todas as conversas dele eram em português, mas por algumas terem um contexto estranho, percebi que ele na verdade usava o tradutor. Ju, ele me disse então que era do Paquistão, da cidade de Peshawar. Muito educado, engraçado e carinhoso, daquele papo bem básico. De onde você é, quantos anos você tem, etc. Ele começou a dizer que queria muito ter algo comigo, sempre frisando que eu era muito bonita. Não demorou muito, ele me chamou no vídeo e isso começou a se tornar diário. Já sabia que ele vinha de uma família grande de muitos irmãos e sobrinhos, que trabalhava muito com o ramo de celulares e que tinha 25 anos. Ele me ligava todos os dias, sempre depois das 15 horas, até no mais tardar às 18, mas eu sabia que lá já era tarde. Ele estava na maioria das vezes deitado para dormir. Nos vídeos não conversamos muito, pois meu inglês não é fluente, nem o português dele. São muitos sorrisos, olhares, gestos de carinho que ele diz que gostaria de fazer em mim. E confesso que alguns nudes. Com o passar dos dias, as chamadas foram diminuindo, mas intercalava com mensagens escritas. Outrora somente ligava, e mesmo nessa nossa conversa quase muda, ficávamos cerca de 20 a 30 minutos, a menos que ele estivesse muito cansado pelo adiantar da hora lá. E ela continua. Vamos lá. Bom, Ju, um fato que me deixou bastante curiosa foi que numa dessas conversas ele pediu que eu escrevesse no meu seio o nome dele com um número, que segundo ele era o código dele. Depois explicou que eram os primeiros números do celular dele. Mesmo sem entender muito bem isso, atendi o seu pedido e horas depois que desligamos, eu mandei a tal foto. No dia seguinte, ele agradeceu e nos falamos normalmente. Mas a frequência do contato passou a diminuir principalmente nas duas últimas semanas. Ele passou a assumir aos finais de semana inteiros e também alguns dias da semana. Hoje, depois de praticamente uma semana sem nos falarmos, ele me ligou muito rápido, mas a conexão caiu e não consegui chamar novamente por vídeo. Ele me disse por mensagem que estava sem internet suficiente para isso, mas seguimos trocando mensagem escrita em inglês. Ju, foi hoje que o meu mundo desabou. Mas antes de te contar o motivo disso, preciso contar que dentro desse tempo todo de contato, ele dizia que gostaria muito de vir ao Brasil, de ficar comigo, mas não poderia porque não tinha dinheiro e a distância é muito grande.
mas dizia que eu era sua esposa no Facebook. Ele dizia que gostava muito de mim, que me amava e que não queria que eu sofresse, pois não poderíamos ficar juntos por causa da distância. E eu dizia que se ele quisesse, daríamos um jeito. Cheguei a pensar em ajudá-lo até mesmo com dinheiro para que ele pudesse vir. Obviamente, eu não cheguei a comentar isso com ele. E tampouco ele nunca me pediu nada semelhante. Apenas dizia que não tinha dinheiro para uma viagem dessas. Na semana passada, disse que não poderia trazer os pais dele para cá. Eu sugeri que ele viesse primeiro e depois, quando tivéssemos condições juntos, trabalhando e poupando, ele poderia buscar os pais. Ele apenas me respondeu que isso será um grande problema e não prolongou mais o assunto. Nos despedimos com muitas palavras de carinho e ele sumiu, só retornando hoje. Eu tentei contato sem sucesso com ele dias atrás e hoje à tarde, um pouco mais cedo do horário de costume, ele me ligou. Deu esse problema de sinal e seguimos por escrito. Ju, é aí que o meu coração se quebrou em 1000 pedaços. Ele disse que a família queria que ele casasse com uma prima dele, que gostava dele. Tentei argumentar, mas pouco consegui. Ele disse que talvez faça isso pela família, pois o importante para ele é que a família fique feliz. Ju, eu sei que esse talvez não é talvez. Simplesmente eu tenho certeza que isso já é certo, já foi arranjado e ele, pelo visto, não teria coragem de recusar, ou talvez até queira isso também. Cheguei a perguntar quando isso iria acontecer e ele não respondeu. Seguiu dizendo que me ama, mas que os casamentos lá, na maioria das vezes, ocorrem de forma arranjada, sem amor. É normal. Meus argumentos foram todos em vão, pois quando perguntei se ele não poderia ao menos tentar dizer que gostava de outra pessoa, a resposta foi: mas eu não gosto de ninguém. Eu gosto de você, mas estamos muito longe. Assim nos falamos pouco mais e ele disse que me chama amanhã e finalizou dizendo que me ama. Ju, mesmo que a minha história não vá a vídeo, você poderia me dar um conselho de como proceder? Eu gosto muito dele, me apaixonei, mas a questão da cultura, diferenças, a religião e mesmo as questões familiares, eu sempre achei que seriam obstáculos muito grandes. Ele me alertou sim, de fato, muitas vezes que a distância era o maior impedimento, mas diante de algo desse tipo, não sei mais o que pensar e não tenho como lutar contra uma tradição, como a decisão de uma família e do consentimento dele diante de um casamento arranjado. Me pergunto que amor é esse que o impede ao menos de tentar. Se acaso nos encontrássemos pessoalmente e ambos vissem que não era bem isso que esperavam, seria muito mais aceitável para mim, pois ao menos uma tentativa teria sido feita. Mas num caso assim, eu só consigo sentir uma enorme tristeza. Não sei como ficarão as coisas entre nós, se ele ainda vai seguir mantendo contato comigo, se de fato esse casamento vai acontecer mesmo. Enfim, Ju, eu te peço um conselho amigo, pois estou sem norte. Obrigada por ler a minha história, um grande beijo, muito sucesso com o canal. Então, eu respondi esse e-mail dela, dei o conselho a ela. Não vou, por motivos assim, até de sigilo mesmo, é para ela o conselho. Eu respondi. Não cabe a mim nem a você, não cabe a nós julgarmos essa história, né? Mas nós sabemos que, mesmo que sendo arranjado, ele pode recusar, a noiva também pode se recusar a ficar com ele. As coisas mudaram muito por lá e continuam mudando cada vez mais, né? Então, assim, até depois que eu recebi esse e-mail, ela entrou em contato comigo novamente, mas parece que as coisas não mudaram muito, né? Eu desejo que ela fique bem, que ela olhe mais para dentro dela, que ela foque mais nela, porque às vezes a gente foca tanto no outro que esquecemos de nós mesmos, né? Então, assim, que ela siga a vida dela, porque outros virão. Ele foi mais um, né? Que veio com essa história de casamento arranjado, mesmo nós sabendo que eles podem
recusar e as mulheres também podem recusar, enfim. Essa é a história, gente, dela, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mandem histórias para mim, as histórias boas nos inspiram, as histórias ruins nos ajudam a refletir, né? Nos ajudam, nos alertam também sobre alguns pontos que precisamos ter cuidado, rever, enfim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Fiquem com Deus, um beijo e tchau! हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते।